A imigração está correndo atrás de muita gente na Irlanda. Tá ficando feia a coisa, pessoal. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Meu nome é Cauê, eu dou dicas de intercâmbio para você, intercambista, não cair numa roubada e evitar situações como que muitos estudantes têm enfrentado, especialmente nos últimos meses de junho e julho de 2023. E uma dica aqui muito importante para quem ficar até o final do vídeo, tá? Pessoas que estão aí se preparando para viajar em 2024, seja para fazer intercâmbio na Irlanda, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, que são os programas que te permitem trabalhar enquanto estuda inglês, fica até o finalzinho do vídeo que eu vou dar uma dica especial para vocês. Agora vamos para o vídeo. O que está acontecendo, para vocês terem uma ideia, é o seguinte. Em 2015, mais de 20 escolas de inglês na Irlanda foram fechadas pela imigração por estarem matriculando estudantes que nunca compareciam às aulas. A maioria dessas escolas tinham capacidade para 150 alunos, mas tinham na verdade matriculado mais de 500 estudantes que nunca frequentavam as aulas, né? Então, por conta disso, o Ministério da Educação naquela época passou a exigir que as escolas notificassem a imigração caso o estudante tivesse mais do que 3 faltas consecutivas sem justificativa, seja por doença ou acidente, tá? Além disso, para que o estudante validasse o próprio visto no momento da renovação do seu visto, para continuar estudando no país por mais 8 meses, a imigração passou a exigir uma carta de attendance, que seria o nosso comprovante de presença nas aulas de, no mínimo, 85% por todo o período do curso. Isso, pessoal, em 2015. Desde então, muitos estudantes tiveram o visto negado no momento da renovação por não terem attendance mínima, enquanto outros iam dando sorte. Entretanto, nos últimos anos, a maioria vinha dando sorte que conseguiam renovar o visto com as faltas estouradas. Mas de algumas semanas para cá, pessoal, o que mais se ouve é: sim, a imigração da Irlanda está bem exigente e negando grande parte das renovações de visto para os alunos que tenham a presença abaixo dos 85% nas aulas. Então, se você está com a attendance abaixo dessa, fique atento até o final desse vídeo e você vai entender o que você pode fazer para tentar melhorar a sua situação. As regras para fazer intercâmbio na Irlanda, portanto o Stamp 2, o visto de estudante, são bem simples. Eu vou explicar aqui como é que funciona. O que precisa para ter o visto de estudos? O aluno precisa estar matriculado num curso de inglês em uma escola que esteja listada no ILEP, com um período mínimo de 6 meses de aula e com mínimo de 15 horas semanais. O aluno precisa ter posse de um seguro médico, com as exigências do governo, o seguro governamental, ter pago pelo seguro PEL, que seria o seguro contra o fechamento da escola, e estar registrado em um exame de proficiência aprovado pelo governo ao final do curso. O estudante vai ter, além dos 6 meses de aula, mais 2 meses de visto para poder trabalhar durante todos os seus 8 meses no país. E qual é a única exigência que o governo faz para os estudantes na Irlanda enquanto estiver no visto de estudos? Estudar. O aluno tem que comparecer no mínimo, pessoal, 85% das aulas, tá? Após a pandemia do Covid e os conflitos entre Rússia e Ucrânia, a Irlanda começou a ficar sobrecarregada. E é isso, né? Desde 2016, 2017 já se falava em crise de acomodação na Irlanda. Imaginem agora com a guerra na Ucrânia e com a situação pós-pandemia. Então, para conter um pouco dessa crise, nessa crise de acomodação, principalmente na região de Dublin, o governo está tomando uma série de medidas. Uma delas é observar intercambistas com attendance menor do que o permitido pela regra. Aí você me pergunta, pô, Cauê, mas mudou alguma coisa na regra de attendance? Não, nada mudou. Como eu falei aqui, a atenção dos agentes de imigração com quem não vai às aulas triplicou. Afinal, não renovar o visto dessa galera que não cumpre a regra é uma forma que a imigração está encontrando de conseguir esvaziar a Irlanda. E atenção, há relatos de pessoas que mesmo com a presença de 84%, ou seja, 1% abaixo do permitido, teve o seu pedido de renovação negado. Sendo assim, impedido de continuar legalmente na Irlanda e ter que voltar para o Brasil. Então, se o seu attendance estiver menor do que 85%, é certo que o agente de imigração vai negar a minha renovação de visto?
Não temos como saber, depende muito de quem vai analisar o seu caso. E quando se trata de imigração, pessoal, eu sempre falo aqui, é uma caixinha de surpresa. A vida do intercambista não é moleza, eu sei. Muito trabalho, festa, viagens, trabalho, escola e mais trabalho. Nem sempre é fácil de acordar para ir na aula e eu sei, eu entendo. Então, se você está com a tendência baixa e tem receio de ter sua renovação do visto negada, saiba como proceder. Primeiro, por mais óbvio que possa parecer, vá à aula. Não deixe de ir na escola, mesmo que a sua tendência já esteja abaixo dos 85%. Então, quanto mais do limite imposto pela imigração, mais difícil do agente imigratório simpatizar com o seu caso. Então, lembra da época da escola, quando faltava meio ponto para passar naquela matéria? Encare o agente de imigratório como seu professor. É mais fácil o agente de imigração aprovar o seu visto faltando 5% dos 85% do que 20%, 30%, né, pessoal? Segundo, caso você tenha faltado por motivos de saúde, vá à escola e entregue o seu atestado médico. Tente fazer com que eles justifiquem a falta no sistema. O laudo de saúde de um psicólogo, psiquiatra, também pode ser super válido, tá? Terceiro, em Dublin, pessoal, o sistema de renovação de visto é todo feito online. Isso é, você não tem a chance de conversar cara a cara com o oficial de imigração e tentar explicar o que aconteceu para você não ter comparecido às aulas. Já em cidades menores, a renovação é feita pessoalmente. Então, há sempre chances do oficial de imigração mudar de ideia, caso simpatize, né, com a sua narrativa, para você conseguir aí uma chance de ter o visto renovado. E aí, aqui fica uma dica bônus, tá? Se você já teve o visto negado, é possível entrar com um processo de revisão. Então, esse processo é gratuito e funciona por e-mail. Nele, você pode contar ao oficial os motivos que fizeram você faltar à aula. E lembrando, pessoal, sempre que for escrever um e-mail para a imigração, é e-mail de maneira cordial, mais cordial possível. Nada de falar como se estivesse passando um WhatsApp aí para um colega, tá? Caso o seu caso tenha sido relacionado à saúde mental, é possível solicitar o laudo assinado pela sua psicóloga e traduzi-lo e anexá-lo junto ao pedido de revisão. E para você, minha amiga, meu amigo, que ficaram até o final, agora a dica mais importante, tá? Todos vocês que forem viajar em 2024, você sabe que vocês têm um tempo ainda para se preparar e é muito importante que vocês façam essa preparação, tá? E a Enjoy Intercâmbio está disponível para ajudar vocês nessas preparações, tá? Com inglês e com habilidades especiais para quando vocês chegarem lá. Pô, mas como assim? Bom, então como você sabe, você vai morar num país de língua inglesa, logo não dá para chegar com o inglês tão cru, né? A sua adaptação, a sua rotina, ela vai ser um pouquinho mais lenta se você não tem um inglês, pelo menos um básico ali, alguma base no inglês para poder passar por uma entrevista de trabalho, para conseguir alugar uma acomodação. Você precisa entender muito bem o que as pessoas estão dizendo, né? Pelo menos o contexto ali para você conseguir sobreviver de fato, né? Então, Enjoy, todos os estudantes que fecharem com a Enjoy um pacote de longa duração do Work Study Program, né? Ou seja, o programa de estudos que dá direito ao trabalho, Austrália, Irlanda ou Nova Zelândia, vocês vão receber 3 meses de aula grátis com um professor de inglês com experiência para te dar todo o suporte que vai fazer simulações de passagem no aeroporto por imigração, por busca por acomodação quando você estiver olhando ali uma vaga, uma casa para poder conseguir conversar e negociar alguma coisa e principalmente, pessoal, numa oportunidade de entrevista de trabalho, seja mesmo por um trabalho mais simples, é muito importante que você tenha o inglês. Então você vai ter, além dos 3 meses de aula, são 12 horas de aula de inglês, tá? Uma aula em dupla, então é só você e mais um apenas, e o Matheus, que é o professor, ele vai também te dar dicas de como você consegue estudar por conta para você intensificar os seus estudos até a data da sua viagem, para você chegar num nível bacana, tá? E o segundo, pessoal, é um curso de barista, esse é principalmente para quem for para a Irlanda. Quem for para a Irlanda vai ter com o nosso queridíssimo Eric, né? O Eric que tem toda a certificação e experiência com o trabalho de barista, ele vai ensinar vocês a como preparar os drinks, né, os cafés, fazer aqueles enfeites todos, e vai ter um certificado, vai ter também um teste para trial, né, ele vai ensinar vocês como vocês devem se comportar num teste, né, que seria o trial que eles falam na Irlanda.
E pessoal, é muito importante que vocês tenham esse tipo de habilidade, porque é um trabalho que não é tão chato quanto ficar fazendo cleaner, né? Que é limpeza, lavar louça, esse tipo de coisa. Além de ter um salário um pouquinho melhor, você consegue melhores oportunidades, porque é uma habilidade um pouco mais especial do que apenas lavar a louça, tá? Então, tem entre esses e outros, você pode entrar em contato com a Enjoy, que o seu consultor vai te passar ali as opções de qual dos kits você pode escolher, tá bom? Além de tudo, ganhe um moletomzinho desse para viajar em 2024 e não passar tanto frio na hora que você chegar. E se você chegou até aqui, esse conteúdo te ajuda de alguma forma, deixa um like que ajuda muito o canal a crescer e ajudar outras pessoas, outros intercambistas. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, estamos chegando a 60 mil inscritos, falta só 50. E compartilha com um amigo que você vai para Dices todo domingo ou festa latina no Monroy's de quarta e nunca consegue ir na aula no dia seguinte. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!